José Mojica Marins, pai do terror brasileiro, o cineasta dedicou quase sua vida inteira à sétima arte, sendo um ponto de referência para gerações, tanto visualmente quanto pela qualidade do seu trabalho. O entretenimento nacional sofreu uma grande perda no dia 19 de fevereiro de 2020, vítima de uma broncopneumonia. Eu sou Ivan Lima e hoje trago a vocês a vida, a obra e os últimos momentos do Zé do Caixão. Mojica nasceu em São Paulo no dia 13 de março de 1936, uma sexta-feira 13, como ele gostava de detalhar. Filho de dois artistas circenses, ele foi influenciado ao mundo cinematográfico desde pequeno, já que passou momentos da infância vivendo atrás do local de trabalho do pai, um cinema. Mal sabia ele que lá no futuro seria responsável por dirigir mais de 40 filmes e atuar em mais de 50 produções. Foi lá, sempre próximo aos filmes, que ele desenvolveu o amor por contos e pela magia de contar histórias através das câmeras. Na época, ele não apenas amava assistir às produções em tela grande, como também adorava ler histórias em quadrinhos e viajar pelas páginas. Com 12 anos, Mojica ganhou a primeira câmera de sua vida, uma V8. Pronto. Era tudo o que ele precisava para tirar as próprias ideias do papel. Por conta própria, Mojica passou a filmar e editar as próprias histórias, usando apenas o instinto e o bom olho que tinha. Os pais sempre apoiadores do trabalho dele, até venderam móveis da casa, com a intenção de reverter o dinheiro em financiamento para as produções autorais. Algumas, inclusive, foram até exibidas para plateias pagantes, sendo que o valor arrecadado também era utilizado para pagar as produções. No porão da casa, ele fazia os próprios bonecos de papelão com tecidos para alguns shows de marionete. Na escola, Mojica chegou a trabalhar como diretor de algumas peças de teatro. E foram esses trabalhos que o ajudaram a aprimorar a arte do improviso, com técnicas e recursos que exigiam pouco dinheiro. Com a câmera V8 e apenas 12 anos, ele produziu seu primeiro filme, O Juízo Final. Bom, não era um filme como estamos acostumados hoje em dia, mas já era uma produção promissora para uma criança de 12 anos. O trabalho passava longe dos filmes que ele fez após a fase adulta, já que se tratava de uma ficção científica com a presença de alienígenas invadindo a Terra. Após realizar pequenas produções, durante a adolescência, Mojica juntou seus companheiros do filme O Juízo Final e abriu a própria produtora, a companhia cinematográfica Atlas. E não apenas isso. O cineasta também deu o pontapé na própria escola de atores. Vale lembrar que ele tinha apenas 17 anos na época. Os testes dele para a contratação de novos atores envolviam insetos e outros bichos, uma forma de colocar as pessoas em situações extremas. Forma essa que o ajudou na criação de um novo estilo de cinema, com uma direção seca, crua e violenta. Ele soube naquele momento que a própria vocação estava ligada ao terror escatológico. Só que não foi apenas com terror que Mojica fez a carreira. Certo que o gênero alavancou o nome dele, mas o drama, aventura e até mesmo faroeste estão no rol das produções. Aos 22 anos, em 1958, ele concluiu seu primeiro filme, com tecnologia CinemaScope, uma forma de filmar e projetar as imagens com lentes anamórficas. A Sina do Aventureiro foi o nome escolhido. Uma produção de faroeste e drama 100% brasileira, que misturava elementos do Nordeste e do Sul e características dos westerns americanos. Para o azar de Mojica, o longa foi bastante prejudicado pela ditadura militar, sendo classificado para maiores de 18 anos. Somente 6 anos mais tarde, que ele criaria a alcunha que o tornou tão conhecido nacionalmente. Nesse meio tempo, em 1963, Mojica fez o filme Meu Destino em Tuas Mãos.
que acompanha a história de 5 crianças fugindo de casa e suas aventuras na estrada. Poucos meses depois, ainda em 1963, Mojica teve um pesadelo amedrontador e, ao mesmo tempo, inspirador. Uma espécie de vulto ou sombra o tirava da cama e o arrastava até um túmulo específico para ele, que contava até com seu nome, data de nascimento e data de morte na sepultura. Ao acordar, Mojica estava obcecado. Na cabeça dele, a ideia de criar o filme de terror perfeito, na prática, problemas com orçamento. Só que limites financeiros não iriam pará-lo. A intenção dele era transpassar toda a aflição que havia sentido no sonho para o público. Uma mistura dos personagens que ele acompanhou durante a infância e a adolescência, como o Nosferatu, o Médico e o Monstro e até mesmo o Drácula. Mas com um porém, 100% brasileiro. Zé do Caixão, alcunha de Josefels Zanatas. É um coveiro que tem como objetivo principal encontrar a mulher perfeita, para que ela conceda um filho a ele. As roupas pretas, cartola e unhas grandes ficaram marcadas na mente dos fãs. Inclusive, certa vez, Mojica disse que o próprio nome nasceu da lenda de um indivíduo ou criatura que viveu na Terra há milhões de anos, se transformando em luz posteriormente e voltando ao planeta anos mais tarde. Para apresentar seu novo personagem, o primeiro do terror do Brasil, o cineasta preparou o filme À Meia-Noite Levarei Sua Alma, lançado em 1964. Um sucesso que valeu a pena todo o caminho complicado até a finalização do longa. Mojica precisou vender o carro e alguns móveis apenas para pagar o serviço de uma equipe por 3 semanas, enquanto produzia o filme. Ele também acabou vendendo os direitos do longa para outra pessoa durante os trâmites para conseguir o orçamento da produção. Tal decisão fez com que ele não lucrasse em nada com o sucesso. Bom, naquele momento, pelo menos, visto que a popularidade do personagem o incentivou a trabalhar com ele cada vez mais no cinema, algo que juntou a imagem do cineasta e do personagem no imaginário brasileiro. 2 anos mais tarde, o Zé do Caixão ganharia mais um filme, O Diabo de Vila Velha. Mas ainda que esse filme contasse com o personagem, a continuação da história de À Meia-Noite Levarei Sua Alma só veio em 1967, com Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Mojica praticamente bateu na porta do folclore brasileiro e, bom, todo mundo o deixou entrar. Claro que nem tudo foram rosas para o personagem. Diversos críticos especializados não foram nada gentis com o estilo personalizado, direto e bastante improvisado de Mojica. Ao mesmo tempo, nomes como Carlos Rauschenbach e Glauber Rocha levantaram a mão a favor dessa novidade no cinema brasileiro. Mas alguns filmes do personagem vieram em seguida, com histórias do próprio Mojica. Somente em 2008, mais de 40 anos depois da criação da alcunha, é que o cineasta retornou ao contexto iniciado no primeiro filme com o longa Encarnação do Demônio. Inclusive, foi preciso gravar uma cena com mais de 3.000 baratas. E uma delas acabou entrando no ouvido da atriz Lene Dark, que foi encaminhada às pressas para o hospital. Mojica e o Zé do Caixão são representações de um cinema brasileiro ousado, que não deixa de possuir qualidade e criatividade, mesmo não agradando a todos os públicos. Grandes ideias podem sim sair do papel, sem a necessidade de fundo verde, inúmeros dublês e um orçamento milionário. A criatividade cria caminhos que nós nem fazemos ideia. Internado desde o dia 28 de janeiro de 2020, Mojica passava por alguns problemas de saúde nos últimos anos. A filha dele, Liz Marins, em entrevista ao Domingo Show, declarou que o cineasta teve algumas paradas cardíacas, precisando ser ressuscitado uma vez. Um dos casos ocorreu em 2014, aos 78 anos, quando ele sentiu-se mal e precisou ir para o hospital.
onde sofreu um infarto e 2 paradas cardíacas. 3 anos mais tarde, em 2017, ele sofreu uma queda dentro de casa e acabou trincando um osso do quadril e quebrando outro da mão esquerda. Na época, ele precisou andar de cadeira de rodas e manter a mão imobilizada por alguns meses. No ano seguinte, Mojica chegou a ser dado como morto em uma página da Wikipédia, o que o deixou bastante aborrecido com tais fake news. Foi revoltante, segundo ele. O cineasta se reuniu com fãs em São Paulo no final de 2018, como forma de mostrar que estava vivo e bem. Mesmo longe das telas, ele continuou sendo uma grande figura folclórica brasileira, sendo elogiado até mesmo internacionalmente por grandes nomes do cinema de terror. Sua atividade continuou até 2015, com a direção de curtas e trabalhos ao lado de outros diretores, como o projeto As Fábulas Negras. No mesmo ano, Mojica foi homenageado na série Zé do Caixão, feita pelo canal pago Space, e com Matheus Nastergaile interpretando o personagem título. Cada vez mais distante da mídia, o cineasta dedicou boa parte dos seus últimos anos para cuidar da saúde. Ele fazia diálise por conta de um rim danificado e chegou a enfrentar problemas com infecções. Uma delas acabou evoluindo para a broncopneumonia, doença que o vitimou aos 83 anos. Ela é gerada por bactérias que afetam os brônquios e logo se espalha por todo o pulmão, tornando o estado do paciente grave ou, em alguns casos, fatal. O cineasta foi velado no Museu da Imagem e do Som em uma cerimônia aberta ao público para que todos pudessem se despedir dele do jeito certo. José Mojica Marins pode ter nos deixado em corpo, mas sua memória continuará viva para sempre no cinema nacional. Até a próxima.